pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre como foi trabalhar em Toyama, que é uma das dúvidas que o pessoal me manda pelo Instagram, assim. E agora, né, que eu saí, que eu fiquei 2 anos e 8 meses trabalhando lá, eu posso ter uma noção um pouquinho maior sobre todo esse processo, né, que eu vivi. Vou falar pra vocês como que é o trabalho, o que que eu achei da empresa em si, enfim, tudo aquilo que eu lembrei, eu fui escrevendo e eu vou falar pra vocês. Então, se você quiser conferir, né, tudo que eu achei sobre ter trabalhado em Toyama, é só continuar ligado. Vamos lá? A primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre o serviço em si, né? Como que é o serviço, o que que eu achei do serviço em si. Eu trabalhei naquela empresa grande de eletrônicos, que o pessoal que vai pro Japão e pra Toyama geralmente vai pra lá. Então eu vou falar um pouco sobre como é trabalhar lá e todos os setores que eu já trabalhei. No geral, assim, pelo que eu tenho percebido, não só o meu setor, como todos os setores que eu já vi, que eu tive contato com pessoas, né, que trabalharam lá, os setores não são muito complexos. O trabalho que eu fiz em Fukui, trabalhando com máquinas, pelo produto ser diferente, eram condensadores lá. Por ser uma peça muito pequena e muito complexa, todo o maquinário em volta dela era muito complexo, muito detalhista e tal. Então exigia um pouco mais de atenção, processos eram mais longos e tal. Então eu achei mais difícil de pegar, assim. E no dia a dia, se você tá cansado, às vezes você erra uma coisa, erra outra. Então esse lado eu achei negativo. E comparando com Toyama, todos os setores que eu já vi, tem uma menor complexidade. Porque a peça é maior lá, é uma peça muito fininha e tal, mas mesmo assim ela é uma peça maior. Então, por ser maior, acaba que o cuidado é um pouco mais brando, né? Você não precisa ter tanto cuidado. Eu entrei em um setor de verificação lá, se tinha alguma sujeira, alguma coisa assim pra gente limpar. Era meio que só pra escanear a peça e era super fácil. Nossa, a gente colocava a peça na máquina, que era tipo uma folha, você apertava um botão pra entrar e a máquina lê. Ela te mostrava onde tinha algum problema, você ia no monitor mesmo, apertando se tava bom ou não. O que não tava, você ia lá tirar a sujeira e acabou. Você só fazia essa verificação, fechava o lote e acabou. E aí parou, né? E a gente ficou em casa. Depois, quando eu voltei em outro setor. Eu fiquei chateada de não ter voltado. E aí eu acabei indo para outro setor, que é um setor que faz a lavagem das peças, né? Que eles aplicam uma tinta, e aí eles passam numa outra máquina para meio que fixar a tinta em certos pontos. E a minha máquina lavava onde eles não queriam que tivesse essa tinta, né? Porque às vezes borra, essas coisas assim. E aí você coloca o lote inteiro na máquina lá, aperta alguns botões e ela já entra, já faz todo o serviço, depois você tira e a gente colocava no forno lá pra meio que secar a tinta, enfim, meio que fixar o processo. E tudo isso, assim, era corrido, os carrinhos eram pesados, porque tinha que colocar numas bandejas pesadas. Não vou entrar em detalhes pra não ter perigo de explicar como é que se fazem as peças. Mas basicamente você colocava num carrinho, e esse carrinho era bem pesado. Às vezes você tem que colocar de um certo jeito pra que as suas costas não machuquem, né? Então você vai aprendendo com o tempo, mas depois de um tempo que você já tá lá, que você pegou o jeito, é muito fácil. Só era corrido e um pouco pesado, mas eu amava aquele serviço, porque as máquinas eram grandes e aí ficava pouca gente trabalhando, né? Então a gente tinha muito mais contato com os japoneses, que são funcionários da fábrica mesmo, e era muito legal. Eu acho que foi o melhor setor que eu já trabalhei e eu sinto muita saudade de lá e dos japoneses que trabalhavam com a gente, né? Então eu ainda sinto saudades, assim. E eram japoneses novos, né? Então, jovens, então eles querem conhecer, querem conversar com você, então eu acho que foi o melhor setor, melhor época, enfim, melhor serviço, tudo era melhor. Nossa, eu não queria nunca ter saído de lá. Depois que parou de novo, aí eu fui pra outro prédio, que é o prédio que eu fiquei até sair, e quando eu mudei de prédio eu fui pro microscópio. O treinamento com o microscópio demora bastante, eu acho que demorou 1 mês e pouco, até a gente aprender o serviço inteiro, pra você achar, né, as peças defeituosas, alguma sujeira, alguma coisa assim, e você aprende a olhar vários tipos de peça, a olhar vários modos, né, das peças e tudo. Como eu, né, tenho um problema, né, de ficar enjoada quando fixo o olhar e começo a mexer ali. No começo foi bem difícil, mas você se acostuma com tudo, né? Eu acho que eu só não me acostumei um pouco com alguns tipos de peça, né? Depende do tipo de peça que você vai pegar. Algumas você tinha que colocar numa bandeja e fica meio que esfregando aí o microscópio. Como ele aumenta muito, peça você meio que roda muito ela, né? E como é você que tá mexendo, você tem um movimento irregular. E aí eu ficava enjoada, e enfim. Às vezes dá muito sono, porque às vezes não tem nada, você só fica focado e não vê nada. Enfim, foi um serviço um pouco mais complicado, mas assim, você acostuma com tudo, né?
Claro que até aqueles serviços mais difíceis você vai acostumar. Eu acho que esse serviço do microscópio foi assim o mais complicadinho e chatinho que eu já peguei, porque você tem que acostumar com o microscópio, né? Porque você não, né? Quem é que usa microscópio no dia a dia? Então você tem que acostumar a ver com o microscópio, a focar os seus olhos no microscópio, porque às vezes você olha assim e às vezes você vê duas bolas. Então você tem que meio que treinar o seu cérebro para as lentes, para ver uma coisa só. E aí você tem que treinar um monte de coisa, até você tentar achar, enfim, aí é um trabalho muito grande, trabalho psicológico principalmente, e enfim, tem o Tantocha, né, da empreiteira que fala que você se acostuma com tudo, né? Então eu uso o lema dele, né, pra tudo também, tudo você se acostuma, mas algumas coisas demoram mais pra você se acostumar do que outras. Depois que, né, me tiraram do microscópio, eu fui para outro setor, que é o setor das máquinas, que é antes do microscópio, que você coloca a peça, que é umas folhas, né, a peça, você coloca na máquina. Eu só tirava um plastiquinho lá, que elas vêm grudadas, e colocava na máquina pra ler. E isso era muito fácil, vocês até enjoam de fazer, porque é muito facinho, você aprende, eu acho que em 2, 3 horas já sabe mexer nessa máquina. E aí, nesse outro setor também você mexe com duas máquinas, né? O setor de trás, você vai pegar meio que uma pilha de peças já lidas, e aí você coloca em outra máquina que vai tirar todas as peças que a máquina leu e encontrou defeito. E aí você joga fora as peças com defeito, e as que estiverem boas você manda pra frente. Então essa segunda máquina também é um serviço um pouquinho pesado, né? Porque você tem que pegar a pilha de peça e colocar na máquina e tal, fazer a separação lá. É um pouco corrido e um pouquinho pesado, não chega a ser mais leve do que o setor que eu tava antes com o carrinho, é mais pesadinho porque você tem que levar, né, a caixinha. E isso, esse setor de trás eu acho que 1 semana ou 2 semanas você já entende. Tem alguns macetinhos assim pra você rodar legal, aí você vai pegar com 1 ou 2 meses, aí você já tá bom. No geral, todos os serviços que eu fiz assim eu achei bem fáceis, tranquilos de fazer mesmo cansado. Às vezes você erra, né, porque é ser humano, mas no geral achei bem fácil. Eu acho um serviço gostoso de fazer assim, porque é que como eu acho que eu sou um pouco robótica, esses serviços assim do Japão pra mim são quase que naturais, sabe, assim, de repetição, de você tentar fazer mais rápido, mais economia assim de tempo. Então pra mim esses serviços são muito de boa. Alguns serviços exigem que você seja mais delicado, como o microscópio, porque você meio que tem alguns momentos que você pega a peça em si e a peça ela é muito fina e leve, então ela tem uma disposição que às vezes se você bater na mesa ou você manusear de um jeito um pouco mais brusco, alguma coisa assim, você pode perder aquela quantidade de peças. Então eu acho que o microscópio foi o mais complicadinho sim, porque ele exigia uma delicadeza. Nesse último setor que eu tava, que é meio que faz a separação das peças boas ou ruins, você tem que ter uma certa delicadeza pra manusear, que assim, depois que a máquina lê, ela coloca numas bandejas, e a bandeja assim é de plástico, e as peças ficam dentro da bandeja de plástico. Como elas são, né, como eu falei, muito levinhas, se você bater, você perde aquela quantidade, porque ela precisa estar exatamente do jeito que estava na bandeja, com a posição e tudo. Então, pra você arrumar tudo, porque você fez uma bagunça, então eles preferem que você joga fora, e às vezes é um pouco chato, né? Você tem que chamar o japonês pra ele anotar, porque você não pode, às vezes. O que eles pediam é que você chamasse o japonês pra ele anotar. Isso às vezes é meio chato, porque você tá corrido e tal, então ficar chamando, e também você desperdiçar, assim, errar é uma coisa muito chata, mas no geral dá pra fazer assim de boa, não precisa ser tão delicado assim quanto no microscópio, que realmente algumas coisas no microscópio precisavam ser bem delicadas. Esses foram os meus serviços, os serviços que eu já fiz. Tem outros serviços variados, né, que você tem uns serviços de colocar adesivo, tirar adesivo, que eu não sei direito com detalhes, tem de forno, tem o que eles chamam de barashi, eu não sei nem exatamente o que eles fazem, acho que é tirar uma película lá de proteção. Parece que esse é um dos serviços assim mais pesados, porque você tem que colocar uma força sua. É claro que se você faz uma vez, beleza, mas como são 11 horas direto assim trabalhando, acaba que fica muito cansativo, você fica com dor no braço. Pelo que eu conversei com as pessoas, assim, esse era um dos serviços que o pessoal reclamava mais, que era mais pesado, mais corrido, assim, era mais bruto. É claro que não vai chegar assim, né, um serviço super pesado de carregar caixa, essas coisas assim, claro que não, mas acaba sendo um serviço um pouco mais pesado do que você simplesmente pegar a pecinha ou ficar dando clique, né? Mas mesmo assim, né, um trabalho que dá pra fazer, não é assim, nossa, meu Deus, eu vou ficar
paraplégica, sei lá, eu vou ter algum problema, mas acaba que esse é um dos serviços mais pesados que o pessoal fala pra mim, que eu ouço, assim, sabe? Então esse é um dos serviços que pode ser o mais, assim, pesado, que pode ser o mais chatinho de fazer. Outra coisa também é que os serviços de lá são em clean room, né? Você vai ter que usar aquela roupa, né, pra entrar em sala limpa, máscara, touca, luva, bota, então você vai ficar só com o olho pra fora, e pra algumas pessoas isso é bem chato, porque, né, respirar debaixo da máscara é chato, né? Eu não sei se tem algum setor que os brasileiros trabalham que não seja clean room. Eu acho que tem sim, mas precisa usar boné, alguma coisa assim. Mas a maioria dos setores lá é clean room, é em sala limpa. Eu acho que tem um ou outro andar que não é, mas a maioria realmente é clean room, e aí tem todas aquelas regrinhas com a luva e etc. Outra coisa também, em Toyama o estilo de trabalho é Haken. Eu acho que tem Haken e o Keoi. O Keoi é quando a empreiteira tem um setor na empresa e a empreiteira é responsável inteiramente pelo gerenciamento do funcionamento, daquele setor. Então, tanto os líderes, não sei o que, tudo é da empreiteira, e os japoneses meio que só ficam mais ou menos de olho. O controle, então, total é da empreiteira. E tem o regime Haken, que a empresa em si, ela que comanda tudo, e os Haken, que são temporários, eles vão lá pra preencher uma outra atividade que os japoneses, ou que tem a demanda, enfim, e aí você vai pra ajudar os japoneses, mas eles que coordenam tudo, todos os japoneses da própria fábrica. Em Toyama é o regime Haken, então nós estamos lá, né, e os japoneses mesmos que coordenam onde você vai ficar. Geralmente você já tem o seu setor, mas dependendo, se eu sei outros setores, o nosso setor já tem muita gente, ou o outro setor faltou gente, e eu sei o outro setor, então eles mesmos decidem, hoje você vai pra lá, você vai fazer aquilo. Então várias vezes eu fiz isso. Esse é um dos motivos pelos quais eu gostei tanto de ter trabalhado em Toyama, porque além do serviço ser fácil, de boa, quem gerencia todo o serviço são os japoneses da fábrica, e são os funcionários da fábrica. Então tem outros japoneses lá na fábrica que e é igual a gente, né, temporário, mas o legal é você ser coordenado pelos japoneses da fábrica, porque isso faz uma diferença enorme, assim, no andamento de tudo, sabe, na questão hierárquica, enfim, de briga, enfim. O melhor jeito de funcionar é quando você responde pro japonês da fábrica. Eu acho que é o melhor. Que isso também é uma dúvida que o pessoal me mandava. Eu não sabia a diferença, né, entre os dois. Aí fui pesquisando e aí o pessoal foi falando. Então, esse é a grande diferença, né, de Toyama, é que você é Haken, né? Então, quem manda são os japoneses funcionários da fábrica. A última coisa em relação ao serviço de Toyama é que é muito instável. Eu acho que eu já tinha comentado em outros vídeos que eu conhecia uma pessoa que tava lá, acho que há 5 anos mais ou menos, agora deve estar fazendo 7 ou 8, se ela não saiu de lá. Ela falou que sempre foi instável. Teve uma época que foi a época que ela entrou, eu acho que eles estavam fazendo teste, alguma coisa assim, e aí mandaram todos os brasileiros fora, ficou alguns, e aí voltou a contratar no ano que eu entrei. Desde que eu entrei também continuou instável, depois de, sei lá, uns 5 meses que eu entrei, parou a fábrica, a gente ficou em casa, depois a gente voltou a trabalhar de novo, no fim do ano mandou um monte de gente embora, e aí voltou, sei lá, acho que janeiro, alguma coisa assim, ou março, e aí contrata de novo, e aí manda mais que a metade embora no fim do ano, e voltou a contratar, quando eu saí mais ou menos, eu acho que em maio, junho, alguma coisa assim, voltou a contratar, não um monte de gente, mas voltou a contratar, e aí fica assim, contrata e manda embora, contrata e manda embora. Você não sabe se você vai ficar, se você vai ser mandado embora. Então, acaba que você não pode planejar muitas coisas. Eu realmente gostava muito de trabalhar lá, vou ser bem sincera. Então eu sempre trabalhei o melhor que eu podia, sempre assim. É claro que você cogita ser mandado embora, você fica com aquela expectativa, né? Mas eu sempre fiz o melhor que eu podia. Então se forem me mandar embora, eu vou com a consciência limpa que eu fiz o melhor. E se eu ficar, né, agradeço, né? Porque eu não sei Nihongo, até me vir algumas coisinhas, mas não é, né, de poder falar. Fica sempre essa insegurança se eu vou ficar ou não sei o que, sabe? Então isso é uma coisa muito chata de ter trabalhado em Toyama, que você não sabe se você vai ficar, se você vai durar até a próxima, né? Enfim. Então, recapitulando, né? Eu gostei muito de ter trabalhado em Toyama. Se eu pudesse, e se um dia eu voltar pro Japão e eu puder voltar pra Toyama, é o lugar que eu vou escolher,
porque o serviço lá é muito bom. Depende do setor, né, que é corrida e tal, mas não chega a ser uma loucura de linha de produção, porque eu trabalhei em linha de produção, né, para consertar celular, né, lá em Adimata, e é uma loucura, assim, você não para, o pessoal acha meio ruim que você vai no banheiro e tal, então isso não tem lá em Toyama. Eu acabei esquecendo de pontuar isso, porque você pode ir no banheiro tranquilamente, eles sabem mais ou menos o tempo que você leva pra trocar roupa e tal, então é claro que não é legal você ir a cada 2 ou voltou do almoço já vai pro banheiro de novo, então eles começam a achar meio ruinzinho, mas eles não ficam pegando tanto no pé se você vai no banheiro, né, você leva um tempo razoável e tal, então eles não acham tão ruim. É claro que se você fica indo um monte de vezes e demorando 40 minutos, eles vão achar ruim. E eu gostei mais de Toyama por causa disso, serviço mais fácil, e a cidade que não é interior, né, combinando já, então você tem alguns lugares pra ir e tal, o regime Haken que você responde pros japoneses, você trabalha com os japoneses da fábrica, então isso faz muita diferença no trabalho, tanto no funcionamento do trabalho, quanto na qualidade do trabalho, em outras coisas, né. Eu gostei muito de ter trabalhado lá, eu recomendo, se você quiser um trabalho assim legal, um salário legal. Eu acho que o único ponto positivo é a instabilidade mesmo, porque às vezes tá contratando, às vezes não. Depende muito também do cliente, né, dessa fábrica, não é ela que é assim, porque ela é assim. O mercado também vai dizer muito, né, como que ela vai funcionar. Eu acho que o mercado de eletrônicos é um dos mais instáveis, né, porque numa crise a primeira coisa que você faz é deixar de comprar as coisas eletrônicas, né. Agora comida, assim, já é uma coisa um pouco mais estável. Acho que é isso, né? Acho que fora a instabilidade lá, que é um ponto bastante negativo, eu ainda recomendo, mesmo que por causa disso eu acho que vale a pena. Das pessoas que eu conheci, que trabalharam em outras fábricas, em outros lugares, elas gostam muito de trabalhar em Toyama. Uma ou outra que trabalhou em Fukui prefere Fukui. É claro que lá é mais estável, porque a fábrica é mais antiga, o produto dela é um pouco mais estável, então acaba que isso para algumas pessoas vale mais do que o tipo de serviço, alguma coisa assim, do que morar numa cidade um pouco maior. Então vai de você, mas eu gostei muito de ter morado lá. E, né, voltando a falar que se eu fosse voltar pro Japão, eu gostaria de voltar e morar lá e trabalhar lá. E é isso então. Espero ter esclarecido a dúvida de vocês. Se vocês estiverem com dúvida, né, de ir pra Toyama ou não, eu recomendo. Apesar da instabilidade, pode ser temporário, de você ficar um pouco e ganhar e levantar um dinheirinho pra poder fazer outras coisas, vale a pena também. Eu meio que sobrevivi a todas as peneiras que eu passei, que eu tive por lá. O que eu posso dizer é que se você trabalha direitinho, você não falta, não se atrasa, não fica demorando muito no banheiro, esse tipo de coisa, e você produz, né? Assim, eu não vou dizer que eu trabalho igual louca lá, mas eu me esforço pra trabalhar muito bem, assim, sabe? Gosto de dar muita conta do serviço que eu tô fazendo, até um pouco mais, porque eu gosto de trabalhar. E foi isso, né? Eu sempre me esforcei pra ser o melhor possível, e eu acho que tanto os japoneses quanto a empreiteira, ela enxerga isso em você, né? Você trabalhar com boa vontade e tudo, né? Eu acho que não tem muito segredo, né? Muitas das pessoas que eu vi, que assim, o primeiro corte que teve, de pessoas assim que faltavam muito, que chegava atrasada, que saía mais cedo, que faltava, né, sem explicar por quê. Você pensa, é porque eu tô sendo puxa-saco, né? Mas se eu sou a dona da empresa ou eu sou a chefe, isso que eu vou enxergar a primeira coisa, né? Eu não vou enxergar se um dia ela trabalhou bem, eu quero ver o geral. Tem muita gente achando que trabalhar direitinho é ser puxa-saco, mas eu também já, né? No começo da minha juventude, lá pros 18 anos, eu até pensava assim, mas depois que você fica mais velho, você vê que não vale a pena você tentar ser rebelde no trabalho, porque você acaba só se prejudicando a sua imagem, enfim, a sua energia. Não vale a pena, sabe? Trabalha direitinho, que aí tudo que, né, você põe em boa vontade, vem o seu retorno, né? Então eu vejo por esse lado, acho que é isso que eu tenho a dizer, né? Você trabalhando direitinho, certinho, se esforçando pra fazer o melhor que você pode, as pessoas vão ver, e independente se você for cortado ou não, a empreiteira sabe que você trabalha direitinho, então ela vai te encaminhar pra algum lugar. Eu acho que teve poucas vezes que a empreiteira não cuidou das pessoas que trabalhavam direitinho. Eu acho que eu não consigo nem lembrar disso, sabe? Acho que é bem por aí. Então é isso, né? Espero que eu falei bastante, né? Espero que eu tenha elucidado a dúvida de vocês, tanto em relação ao serviço, ao que eu trabalhei, o que eu achei, se é pesado ou não, se é difícil ou não. Uma outra dificuldade do serviço também é a troca de turnos, né? E esse é um dos desafios que você enfrenta aí. Eu tenho um outro vídeo gravando
gravando eu vou deixar um link embaixo, ou cards, alguma coisa assim, em que eu dou dicas sobre como enfrentar o Nicotai, como eu enfrentava, e eu continuei enfrentando o Nicotai do mesmo jeito que eu gravei o vídeo, porque foi o jeito que eu encontrei pra aguentar, né? Porque você nunca fica 100%, né? Você meio que vai tentando, né, apagar a fogueira, né? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil pra você, me dê um like e se inscreva no nosso canal pra mais novidades. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima. Tchau!